Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira. No vídeo de hoje você vai aprender a pregar sobre a multiplicação do azeite da viúva em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Se você tem sonhos de pregar a palavra de Deus, então você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te ajudar passo a passo para você que tem esse desejo de aprender a pregar a palavra de Deus, tá certo? Então, como vai funcionar? Você, aí na sua casa, você vai ler o texto do versículo 1 ao 7 e aqui eu vou apresentar 3 verdades que você vai aplicar durante a sua pregação. Lembrando que você vai ficar à vontade para que o Espírito Santo venha dar outras verdades ou outros princípios. Antes de irmos para as 3 verdades, o capítulo 4, versículo 1 vai falar o seguinte, que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. Essa expressão aqui eu quero que você entenda quando fala teu servo, é a mesma coisa que discípulo. Por quê? Porque naquele tempo Eliseu pertencia à escola de profetas e também tinha discípulos. Então, o esposo da viúva era discípulo de profeta, ou seja, ele pertencia a essa escola. Então, entendemos que Eliseu conhecia o marido daquela viúva e a sua procedência, tá certo? Então, esse é o primeiro detalhe que você pode falar quando for pregar esse texto. O segundo detalhe que vale ressaltar é que veio o credor, versículo 1, veio o credor para levar os seus filhos. O que você precisa lembrar é que na lei judaica ou hebraica, né, era permitido esse tipo de situação. Em que sentido? Quando uma família perdia o cabeça principal, que era o homem, então a família ficava endividada. Então a lei permitia, como tanto fala em Êxodo, como fala em Levítico, como fala em Deuteronômio, o credor vinha e como a família não podia pagar as dívidas, ele levava os seus filhos para que eles servissem, né, trabalhassem para pagar as dívidas. Então é por isso que aquela viúva fala logo no versículo 1 essas duas situações, tanto do esposo que Eliseu conhecia, como também dos filhos, que era algo que estava debaixo de ordenanças da lei, tá certo? Então, depois que você já leu o texto do versículo 1 ao versículo 7, agora você vai apresentar, tanto explicar como aplicar 3 verdades encontradas nesse texto. Então, eu li e extraí 3 verdades. Então, aqui vai ser um norte para você que sonha em pregar, que você tem desejo de pregar a palavra de Deus, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui para você a primeira verdade encontrada nesse texto. É a seguinte, é que Deus estava assistindo a situação da viúva no seu santo lugar. Sabe por quê? Porque tanto Salmos 68:5 como Deuteronômio 10:18 fala que Deus é pai de órfãos. Você pode ver Salmo 68:5 e também ele é juiz de viúvas, tá certo? Então Deus estava assistindo à situação daquela mulher e ele não ia deixar ela desamparada. Então a explicação da primeira verdade, né, junto com a aplicação, é que Deus declarou em sua palavra que não deixaria nem a viúva nem os órfãos só, mas sempre ia prover suas necessidades, pois ele é justo e também pai. Então essa é a primeira verdade que eu extraí deste texto. Então, aquela situação que aquela viúva estava passando, Deus estava vendo, estava assistindo aquela dificuldade e iria agir, iria prover, porque ele fez uma promessa lá no passado, né?
nas suas palavras estava dizendo que ele ia cuidar, era pai e também era justo para com as viúvas, tá certo? Então, essa é a primeira verdade que você já pode argumentar, falar a respeito desse texto, tá bem? Então, vamos para a segunda verdade encontrada nesse texto, que é a seguinte: é que Deus partiu daquilo que a viúva já tinha. Você pode ver que no versículo 3, Eliseu diz que eu hei de fazer. Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então o que ela só tinha era isso. Então a segunda verdade extraída desse texto é a seguinte, que Deus parte daquilo que já temos. Só que também durante toda a história, né, e justamente na Bíblia, tem alguns exemplos que Deus se utilizou de pessoas que tinham pequenas coisas para fazer um grande milagre. E a primeira pessoa foi Moisés. Ele tinha um bordão, né, um bordão em suas mãos, onde é que Deus usou esse instrumento para fazer grandes coisas, que foi em Êxodo capítulo 4, versículo 2. A segunda referência, né, é Lucas capítulo 5, quando fala de Pedro e os seus companheiros, né, que já tinham passado uma noite muito dificultosa e não conseguiram pescar nada. Mas, através da obediência, eles lançaram a rede outra vez e grande milagre aconteceu. E a terceira... O terceiro episódio é o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então ele só tinha essa quantidade. E através dessa situação, Jesus Cristo fez um grande milagre, né, que é conhecido como uma grande multiplicação. Então perceba que a própria Bíblia ela dá base para essa segunda verdade, ou seja, Deus sempre vai se utilizar daquilo que você já tem. Então, qual seria a explicação? É você falar que Deus usou o que a viúva tinha naquele momento para operar aquele grande milagre. Então, na nossa pequena força, na nossa pequena capacidade, no momento de dificuldades ou necessidades, o que temos, Deus vai se utilizar de nós para fazer grandes coisas através já do que temos, tá certo? Então, a terceira verdade, eu acredito que é algo tão extraordinário porque Deus usa a história da viúva para falar conosco lá no Novo Testamento. Então, se você está interessado, preste bastante atenção sobre essa terceira verdade que está muito maravilhosa. Porque é o seguinte, é que nessa terceira verdade, o milagre que aconteceu lá na viúva, ele não se compara ao milagre que aconteceu em todos nós. O qual foi o milagre? Foi o perdão pela graça de todas as dívidas pelo intermédio da fé em Cristo Jesus. Veja só, então, o texto que você está citando, está explicando da viúva, ela tem uma aplicação também em Cristo Jesus. Lembre-se disso, todas as vezes que você for pregar a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo, você tem que apresentar Cristo como o centro da sua mensagem. Então lá, em 2 Reis, capítulo 4, Cristo, ou seja, Jesus, estava lá como um homem que perdoa, né, todas as nossas dívidas. Então, Efésios, capítulo 1 e 7 fala que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Como também Colossenses 2 e 13 fala que quando estávamos mortos, né, nos nossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando as nossas ofensas, tá certo? Então, qual seria essa explicação? É que todos nós andávamos endividados pelo pecado, mas Jesus cravou na cruz do Calvário para nos garantir a vitória. Então, perceba que a gente apresentou o problema, na primeira verdade, a necessidade, mas também a gente mostrou na segunda verdade o Deus que se utiliza daquilo que nós já temos. E na terceira verdade a gente apresentou Cristo como o centro dessa história, desse milagre, nos concedendo perdão através da sua graça, tá certo? Então, aqui está uma palavra cristocêntrica, onde é que você não vai falar só
do milagre, mas você vai apresentar um Cristo que é misericordioso, que ele perdoa as nossas dívidas, pagou através da sua morte na cruz do Calvário, tá certo? Então, como seria o esboço dessa mensagem? Como seria o esboço? Então, eu vou apresentar aqui o esboço bem objetivo e eu tenho certeza que você vai compreender e conseguir explicar. Então, o tema que eu escolhi para essa passagem, para essa pregação, na verdade, é que a graça paga a dívida. Veja que tema extraordinário. Então, a graça já estava sendo apresentada lá naquele texto através de Jesus Cristo. Então, o tema seria: a graça paga a dívida. Qual a dívida dos dias de hoje? É os nossos pecados. Só tem a única maneira de ser perdoado, né? Através de Cristo. Então, está aqui o texto, 2 Reis, capítulo 4, 1 ao 7. E a introdução bem simples, né? Básica, que não precisa ser algo tão elaborado, porque você tem que ser objetivo. Então, eu coloquei que nesse texto relata que até mesmo as pessoas chamadas por Deus têm seus momentos difíceis e necessidades, mas também aprendemos que Deus sempre está cuidando do seu povo. Então, quando você fala a introdução, então você diz para a igreja que nesse momento eu quero apresentar 3 verdades encontradas nesse texto. Aí você vai agora falar a primeira verdade, foi aquela que eu expliquei lá no início do vídeo, né? Que Deus estava assistindo a situação da viúva. Quando você explicar e aplicar, você vai para a segunda. Fala a verdade, explica e aplica. E assim você faz com a terceira verdade. Você conclui, tá? Tá aqui a conclusão, é que aprendemos que Deus é fiel para cumprir suas palavras e sempre está cuidando do seu povo. Portanto, devemos sempre confiar nas suas provisões, né? Ou providência, pois é Cristo que nos garante a vitória. Lembre-se que você vai sempre encerrar fazendo com que a igreja tenha uma ação. E a ação aqui que a igreja deve ter é confiar em Cristo que nos garante a vitória por meio da fé. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido, coloque em prática, veja esse vídeo com calma, passo a passo. Esse vídeo é só para aqueles que têm sonhos de pregar, desejo de pregar. Então, se você tem desejo de pregar, aprender, você está no local certo, no lugar certo para aprender sobre esse assunto tão extraordinário que é pregar a palavra de Deus, tá certo? Um forte abraço, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Até o próximo vídeo.